Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, a começar com o nosso estimado vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Meche, os desembargadores eleitorais Silvio Ronaldo Moraes, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyema de Assis Brasil Moraes, e o desembargador federal Luiz Alberto da Azevedo Orvalli. Uma saudação muito especial ao nosso estimado Dr. José Osmar Punes, procurador regional eleitoral. Saudação aos advogados que irão participar dessa sessão. Dr. Henrique de Melo Caran, Dr. Paulo César Garbosa, e uma saudação também muito especial ao Dr. Rogério Vargas, que secretaria essa nossa sessão, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários do Judiciário Eleitoral Gaúcho. Saudação, por fim, à nossa fiel e seleta audiência. Hoje a dona Marília está na audiência? Acredito que sim. Que, pelos nossos registros, nunca diminui de 300 acessos ou visualizações, não é? Que já é um número expressivo, não é? Então, vai aí a saudação a essa nossa querida audiência, né? Depois o doutor Rogério Vargas vai fazer um levantamento conforme os picos de audiência, que se isso se dá por relator, vamos saber qual é o nosso relator, que tem o maior pico de audiência, né? Entre outros detalhes que vamos procurar esclarecer. Bem, Presidente, sim? Eu quero lhe saudar e saudar os colegas, também o doutor José Osmar Pumes, doutor Rogério Vargas, os advogados presentes, daí eu estou vendo o doutor Henrique Caran, doutor Juliano Vieira da Costa e outros que estão presentes, também as nossas servidoras, servidores, fazer um registro muito importante. O desembargador Armínio é uma das pessoas que tem, eu chamaria, uma descrição tumular. Esteve em Brasília essa semana, recebendo uma homenagem muito merecida no Tribunal Superior do Trabalho, homenagem que é dedicada a ele, ao seu trabalho, à sua liderança, à sua dedicação e à sua contração ao sistema da administração da justiça, mas em especial ao Poder Judiciário. E também essa homenagem é a ele, à sua família, aos seus amigos, mas também é uma homenagem ao Tribunal Regional Eleitoral e também é uma homenagem ao Tribunal de Justiça do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, fica esse registro. Ele conversou comigo, me contou da agenda, mas não me contou da homenagem. Aliás, é próprio do seu estilo, né? Então, fica esse registro que acho que deve ser destacado e que hoje recebeu, para mim até com surpresa, um belo registro na nossa imprensa. Então, também o destaque eu diria assim, na passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, de questões realmente muito importantes para o nosso Poder Judiciário Eleitoral e especialmente para o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Então, fica essa homenagem, esse reconhecimento. Eu conheço o desembargador Armínio desde o início da década de 90 e tenho a admiração cada vez aumenta mais. Então, fica esse registro no início da sessão, né? E estimo que esses pleitos importantes do nosso tribunal sejam concretizados. É isso, presidente. O desembargador Meche, os colegas sabem como eu fico constrangido, né? E não é do meu estilo, não é? Então, feito o registro, mas a distinção que recebi, já doei para o memorial,
o desembargador Gerson vai cuidar, espero que não termine algo. Está lá doada para o memorial, junto com uma fotografia. Enfim, muito obrigado, desembargador Mendes, mas me consto mais aqui, quase me joguei para debaixo da mesa aqui, mas tudo bem. Bom, então vamos ao primeiro julgamento, que é uma complementação, né? É um pedido de vista do desembargador Mendes, é o recurso de final 53256, Luiz Fernando Pérez dos Santos, recorrente Márcia Pedrazzi Fumagalli, a recorrida. O doutor Henrique de Melo Caran está aí, então, para assistir o desfecho do julgamento. Eu renovo as saudações de estilo e faço uma saudação muito especial ao doutor Henrique de Melo Caran. Eminentes colegas, o pedido de vista desses autos me permitiu refletir com mais vagar acerca da possível ocorrência de abuso do poder econômico nas eleições 2020 em Uruguaiana. O desembargador eleitoral Gerson Fischmann consignou em seu culto voto, em apertada síntese, considerar ilícitos por parte da campanha da investigada Márcia Fumagalli, eleita vereadora no município, a utilização de ONG ligada à proteção dos animais para oferecimento de benefícios a eleitores em troca de voto. Tal conduta macularia o equilíbrio na disputa eleitoral, tendo reflexos na paridade de armas, na salvaguarda da imparcialidade, na rigidez do resultado do pleito, além de interferir na capacidade de escolha do eleitor. Ao considerar que o assistencialismo realizado durante o período de campanha eleitoral refoge aos fins democráticos do Estado de Direito e que a conduta tem elevado grau de reprovabilidade, o relator se posicionou no sentido de cassar o diploma e de declarar a inelegibilidade da recorrida em razão do abuso de poder econômico. Ao considerar, inaugurando divergência parcial, o eminente desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes entendeu ausente gravidade nas circunstâncias do caso concreto, com esteio no postulado da proporcionalidade. Apontou que a recorrida é reconhecida como ativista dos direitos animais na cidade de Uruguaiana e que atua na associação de fato Amo Bicho há muitos anos. Com a devida vênia ao relator, estou aderindo ao posicionamento capitaneado pelo ilustre desembargador Oyama. No meu sentir, as publicações em rede social que, em tese, associariam o nome da vereadora ao oferecimento de descontos para atendimento veterinário não tiveram repercussão significativa, tal qual apontado no voto divergente, e sequer foram impulsionadas. Ante o suposto oferecimento de vantagem, não foi devidamente comprovado na instrução, de forma que a rigorosa sanção reservada para as hipóteses de abuso de poder econômico não deve ser imposta no caso dos autos. Da mesma forma, o conjunto probatório dos autos dá conta de anterior e consolidada militância da investigada na seara da defesa dos animais, de forma que as postagens veiculadas nas redes sociais podem ser tomadas como exaltação de uma trajetória pessoal na defesa de determinada causa, o que não é condenado no campo eleitoral. Nessa linha, devo aderir aos argumentos expostos na divergência lançada para não conhecer do vídeo ID 3975-1833 e negar provimento ao recurso, com a devida vênia aos sempre respeitáveis argumentos do eminente relator. É como voto, senhor presidente. Muito bem, então, encerrado o julgamento, proclamo o resultado.
por unanimidade, acolheram a matéria preliminar e não conheceram do vídeo apresentado nesta instância, o qual deve ser desentranhado dos autos. No mérito, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o desembargador eleitoral Gerson Fischmann, relator, que dava parcial provimento. Lavrará o acórdão o desembargador eleitoral Oyama Assis Brasil de Moraes. E caro desembargador Gerson, não precisa, mas se serve de consolo, o voto mais bonito que eu proferi nesse tribunal, o resultado foi 5-1. Eu... Isso, a divergência começou com o desembargador Silvio e Vossa Excelência acompanhou a divergência. Mas vencido, mas não convencido. É o voto mais bonito. E até pedi para o doutor Rafael me mandar o acórdão, que é o acórdão tirante o meu voto, é um acórdão belíssimo, que tem ali os votos muito aprofundados do desembargador Silvio e o de Vossa Excelência, né? E que eu já encarreguei um assessor de separar esse material para mim, guardar para mim. Não vou editar o livro, mas vou guardar os julgamentos que mais me representaram. E esse seguramente é um deles, né? Vai se juntar com outro. O seu voto fará parte do memorial, sem dúvida nenhuma. Olha, o acórdão, né? O acórdão, né? Junto com... Olha, eu vou juntar na minha história os do horário ao comércio do domingo em Porto Alegre, que foi um precedente, o das ciclovias, que era um projeto de lei do irmão do doutor Esgarbosa, que está aqui, né? Também tão bonito de ortotanásia, reconhecia a ortotanásia, diferença com a eutanásia, um caso aqui que foi um precedente nesse rumo, na nossa jurisprudência, que me levou a um estudo... E o do dano moral coletivo de Pelotas. Sim, isso, da cadela preta, né? Dentre outros, não é? Mas o primeiro vai ser esse aí, do 5-1. Em excelente companhia, não tem? Não, é como disse o desembargador Orvalli, e aquilo que às vezes eu digo, Vossa Excelência, às vezes o processo traz duas verdades, às vezes nenhuma. Aqui, no caso, pode ser duas verdades. Vamos ver assim. Vamos lá. Muito bem. Aí, quando fui juiz aqui do TRE, também um caso da composição de câmaras que chegou, foi 5-1. O voto escoteiro foi meu, depois lá no TSE virou. Né? Assim como acontece, o desembargador Silvio há pouco referiu no caso do voto feminino. Né? Então, não precisa de consolo, desembargador Gerson, mas é um registro que se impõe. Né? Aliás, tem um quarteto espanhol muito interessante sobre isso. Né? Não quer dizer, ninguém, por favor, vista a cara, porque não quer dizer nada. Chegaram os sarracenos e nos moeram a pau, porque Deus ajuda os maus quando eles estão em maioria. É por aí a coisa. Ninguém se sinta ofendido da maioria. Muito bem. Vamos ao segundo agora. O desembargador Silvio, é o relator, de Lagoa Vermelha. Recurso de final 2148, progressistas, PP de Caseiros recorrente e recorrido José Milton dos Santos Camargo. Tem uma série de outros recursos, eu acho que pode ser jogados em bloco, né? Se me permite, eu só pedi para tirar do bloco, porque no bloco ele ficou todo desformatado para os colegas poderem acompanhar, mas, na verdade, o bloco integraria, já avisando o doutor Paulo César, o 0621, do José Milton dos Santos Camargo, o 6023 de Terezinha Oliveira Aguiar e o 6022 de Marcelino Barbosa Rodrigues. Na sequência, eu julgaria também o 6025, Denise Gasparim da Rosa. São os 4, né, doutor Esgarbosa? Sim. É isso, presidente. Então, isso aí seria o bloco. Não dá para julgar todos juntos, desembargador Silvio? Não, porque o último da Denise ele tem provas diferentes, tem circunstâncias diferentes. Sim, o fato tem um pouquinho de diferença, por isso estão incomuns os primeiros 3.
E, na sequência, eu julgo o da Denise. Tá, Mas, certamente... Então, assim, desembargador Silva, na pauta, então vamos julgar em conjunto, eu vou seguir a pauta aqui. O 2148, que é José Milton dos Santos Camargo, o recorrido, tá? Isso. Tá. Depois, o 2318, que é Terezinha de Oliveira Aguiar. Isso. Depois, o 2233, que é Marcelino Barbosa Rodrigues. Isso. Tá. E destacamos o de Denise, então, né? Isso mesmo. Excelente. Então, vamos colocar... Eu não sei se o doutor Esgarbosa já tinha feito sustentação oral num deles, já? Não tinha? Excelência, eu tinha feito numas, depois foram todos retirados, eu não sei como que... Eu creio, desembargador Silva, que poderíamos dispensar a sustentação. Mas também oportunizasse o doutor Esgarbosa, né? O senhor é que manda, mas se o doutor Esgarbosa tivesse algum complemento a fazer, porque também houve uma manifestação, eu baixei em diligência o processo, e também teve uma manifestação do doutor Esgarbosa pedindo para que fosse reaberta a instrução na origem. Foi isso, doutor Esgarbosa? Foi o senhor que pediu isso? Era no recurso, Excelência. No recurso eu recordo. Sim, eu recordo daquele, por isso que se reuniu todos. Mas, doutor Silva, eu tenho aqui. Em relação ao 2148, sim, e José Milton dos Santos Camargo, que o doutor Esgarbosa está falando pelo recorrente. Sim. Tá? Então, assim, em relação ao 2148, em relação ao 2318, e em relação ao 2233, como o doutor Esgarbosa já fez sustentação oral num, e como o resultado que se projeta vem em consonância com a atuação dele, eu creio que podíamos dispensar e como está alinhado ao parecer ministerial, não sei se o doutor Pumes deseja se manifestar aqui. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, eminente desembargador Armínio, saúdo os demais integrantes dessa corte, saúdo os senhores advogados também, especialmente o doutor Esgarbosa, saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha, e uma saudação também especial à nossa assistência. Nessa oportunidade, eminente presidente, apenas para referir que os pareceres do Ministério Público, nesses casos, são todos coincidentes com a pretensão do recorrente, né, no sentido do provimento dos recursos após as diligências que foram realizadas por determinação do eminente relator, né, foram reexaminados os autos, todos os pareceres foram adequados, são todos pelo provimento, esses da sessão de hoje. Então, a preliminar que o doutor Esgarbosa tinha levantado no sentido do cerceamento de defesa, da nulidade, me parece que até fica superada em razão da baixa diligência, né? Então, é nesse sentido, apenas para referir. Os pareceres são todos pelo provimento. Então, desembargador Silva, vamos votar esses três aí? Está ótimo. Muito bem. Renovando as saudações a Vossa Excelência, aos integrantes da Corte, o doutor Pumes, doutor Rogério, e nele aos funcionários, ao doutor Paulo César Esgarbosa, que aqui está conosco nesta sessão, e a todos os nossos ouvintes. Na verdade, os três primeiros processos que estou colocando em pauta envolvem o mesmo grupo familiar, cujos pedidos de transferência foram instruídos com os mesmos documentos, daí a recomendação do julgamento em conjunto. Os três casos envolvem recursos interpostos pelo Partido Progressista do município de Caseiros, nos quais atacam as decisões que julgarem procedente as impugnações ao requerimento de transferência do domicílio eleitoral de diversos eleitores para a localidade. Inicialmente, eu estou afastando a preliminar de nulidade de sentença por indeferimento de pedido de produção de prova oral, uma vez que, ao sentenciar o feito, o magistrado considerou suficiente a prova acostada aos autos para a formação de seu convencimento, e à luz do 370, parágrafo único do CPC, né, então, evidentemente que é o seu convencimento que é endereçado à prova. Ademais, os autos trazem provas documentais suficientes para a formação do juízo de convicção sobre os fatos, não havendo a necessidade ou utilidade na complementação instrutória pretendida pelo ora recorrente.
por isto eu estou afastando estas questões. No mérito, o recorrente sustenta, em síntese, que inexiste vínculo que dê suporte à indicação de domicílio eleitoral dos requeridos em caseiros, bem como que se trata de orquestração para comprometer a legitimidade do pleito eleitoral. Insta a ressaltar, e isto eu trabalho bem no voto, inclusive trazendo jurisprudência, né, farta nesse sentido, de que, no que diz respeito à seara eleitoral, o conceito de domicílio é bem mais amplo do que aquele de domicílio civil, admitindo sua a comprovação por meios de vinculação familiar, afetiva, econômica, política, social ou profissional entre o eleitor e o município. Mas também eu digo que, a despeito desta elasticidade de conceito e do amplo espectro probatório admitido pela jurisprudência, que também o acórdão menciona, a Justiça Eleitoral deve estar atenta para a indevida transferência em massa de eleitores com fins meramente eleitoreiros, altamente prejudicial ao processo eleitoral, principalmente em se tratando de eleições municipais em pequenas localidades, sob pena de deturpação do exercício de cidadania e do esvaziamento da legitimidade do voto. Reunidos os 16 recursos provenientes do município de Caseiros sob a minha relatoria, foi possível constatar que, entre as transferências impugnadas, há o grupo familiar formado por Marcelino Barbosa Rodrigues, recurso eleitoral 06.022, e os seus sogros, Terezinha de Oliveira Aguiar, que é o recurso 06.023, e o ora recorrido José Milton dos Santos Camargo, 06.021, todos tendo declarado o mesmo endereço e apresentada idêntica documentação de comprovação. Nas 3 hipóteses, à exceção da conta de energia elétrica e da anotação em CTPS, ambos os documentos em nome de José Milton e todos os demais documentos apresentados para a instrução dos pedidos constituem atos meramente declaratórios, produzidos exclusivamente pelos próprios signatários, sem qualquer tipo de chancela ou autenticação oficial. Eu destaco, no processo 6.021 de José Milton, ele alega residir no imóvel locado ao lado da casa de João Zonza Neto e, como prova de vínculo com o município, junta a fotos de sua residência da casa de João Neto, b, contrato particular de locação, datado de 29/11/2019, do imóvel cujo endereço é a Rua José Cirino Rodrigues, 763, Caseiros, RS. C, cópia de anotação na carteira de trabalho e previdência social relativamente aos contratos de trabalho com Henrique Koch e Filhos Limitada Olaria, constando como localidade o município de Lagoa Vermelha. D, comprovante do consumo de energia elétrica referente ao mês de março de 2020, emitido em nome do recorrido e registrado no endereço aludido. E E, declaração de Alexandre Koch, Belone Farias Teles Gomes e a Natani Zonta Rodrigues, que confirmam a residência na localidade. Já o recurso de número 06.022 de Marcelino Barbosa Rodrigues, as alegações encontram-se instruídas com os seguintes documentos: a, certidão de nascimento de sua filha, a comprovar seu vínculo com José Milton dos Santos Camargo, conta de luz do março de 2020 e contrato particular de locação, ambos os documentos em nome do seu sogro, José Milton dos Santos Camargo, e registrando o endereço informado. E, a exemplo do anterior, declarações dos eleitores Alexandre José Koch, Beloni Farias Teles Gomes e a Natani
Zontra Rodrigues. Já o recurso número 06.023 de Terezinha de Oliveira de Aguiar tem, vejam bem, como documentos com vistas à prova dos fatos alegados, a conta de luz em nome de seu companheiro, pertinente a março de 2020, em que consta o endereço indicado. B, contrato particular de locação, cujo locatário, companheiro da eleitora, relativo ao imóvel situado no endereço antes mencionado. C, declaração subscrita por Anatani Zonta Rodrigues, vizinha da eleitora, de que Terezinha reside naquele endereço com seu esposo, José Milton. D, declaração de Beloni Farias Teles Gomes, reconhecendo que a eleitora, em tese, reside na rua José Cirino Rodrigues, 763 Centro, em Caseiros, e retificando a anterior declaração em sentido oposto, utilizada para fundamentar a impugnação. E declaração firmada por representante da empresa Henrique Koch Olaria, localizada em Caseiros, dando conta de que José Milton foi seu empregado por cerca de 7 anos. F, cópias de anotação na carteira de trabalho e previdência social, relativamente aos contratos de trabalho com Henrique Koch Filhos Limitada Olaria, constando como localidade o município da Lagoa Vermelha. E G, cópia da cédula de identidade de Morgana Oliveira Camargo, que comprova ser filha de Terezinha de Oliveira Aguiar e de José Milton dos Santos. Pois bem, o que eu estou dizendo a partir daí? Como se percebe, a exceção da conta da energia elétrica e da anotação na CTPS, ambas relativas ao... Perdão, deixa eu pegar o originário aqui, que eu vi aqui. Então, vejam bem, como se percebe, a exceção da energia, os documentos constitutivos são atos, todos eles meramente declaratórios, produzidos exclusivamente pelos próprios signatários, sem qualquer tipo de chancela de autenticação oficial, conforme bem ponderou a douta Procuradoria, que eu transcrevo em síntese. Em relação aos documentos juntados à contestação, percebe-se que não constitui prova do fato alegado, uma vez que se trata de documentos produzidos unilateralmente, não contendo sequer o reconhecimento de firma das pessoas indicadas como signatárias, como é o caso de termos de declaração firmados por terceiros, bem como do contrato de locação de imóvel. Digo eu, por sua vez, as folhas da CTPS apresentadas registram contrato de trabalho não mais vigentes, com data de saída em 15 de fevereiro de 1983 e em 3 de novembro de 2003, bem como as informações constantes sequer permitem vincular o exercício laboral com caseiros, uma vez que, nas informações do empregador, anota-se a localidade de Lagoa Vermelha e não Caseiros. Deste modo, apenas a conta de energia elétrica e o aviso de recebimento AR, correspondente à carta de citação, consignando o endereço de rua na rua José Cirino Rodrigues, 763 Centro, Caseiros RS, e assinado pelo próprio eleitor, seriam hábeis a comprovar, vejam bem, o vínculo com a circunscrição para fins de transferência eleitoral. Ocorre que, reunidos os 16 recursos provenientes de Caseiros, foi possível constatar, isso que eu já havia dito, o grupo familiar, né? E vejam bem, há todos eles declarando o mesmo endereço e apresentando os mesmos documentos idênticos na comprovação. Pois bem, ocorre que, igualmente, observou-se que todos os ARs cumpridos pelos Correios nos diferentes processos foram assinados pelos eleitores sem qualquer incidente ou anotação, sugerindo
que teriam sido buscados no próprio posto da empresa e não entregues em domicílio, como é comum em pequenas cidades do interior. Diante da fragilidade e dubiedade da prova, entendi pela necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos, razão pela qual, na forma do 938, parágrafo 3º do CPC, determinei a expedição de ofício à Agência dos Correios de Caseiros para informar sobre a abrangência da entrega domiciliar de correspondência, bem como a realização da verificação in loco por servidores da Justiça Eleitoral ou oficial de justiça do endereço declarado. Atendidas as providências, o gerente da Agência dos Correios de Caseiros prestou informação que confirmam as evidências que os eleitores não receberam as citações por meio de entrega domiciliar, mas que realmente compareceram pessoalmente à unidade dos Correios para a retirada da correspondência. Por necessário, vou ler a declaração. Em resposta, diz o agente, em resposta ao questionado referente ao ofício menciona, informo que, devido ao fato da Agência de Correios de Caseiros ser uma unidade unipessoal, sem contar com um carteiro, somente a distribuição domiciliária em determinados trechos de determinadas ruas da área central / comercial do município, sendo essa realizada pelo próprio gestor da unidade. Todas as demais correspondências são consideradas, aspas, posta restante, devendo essas serem retiradas pelos destinatários presencialmente na agência, caso esse os das correspondências citadas, endereçadas à área sem entrega. Sendo assim, segundo consta em nossos arquivos e também no AR anexado ao ofício, confirmo que os próprios destinatários retiraram as referidas correspondências, principalmente na agência, mediante assinatura e apresentação de documento de identidade. Ora, ao contrário do que inicialmente se poderia cogitar, a correspondência em questão não é apta a fazer prova sobre o domicílio do seu destinatário. De seu turno, o oficial de justiça, após o cumprimento da verificação no endereço informado, lançou a certidão nos seguintes termos: certifico que, com observância das formalidades legais, empreguei as diligências necessárias para cumprimento desse mandado, mas não localizei José Milton dos Santos Camargo. Contudo, consegui contato telefônico com Marcelino Barbosa Rodrigues, cujo endereço seria o mesmo, e esse confirmou que José Milton residiu por algum tempo em Caseiros, porém, há cerca de um mês, mudou-se para Tapejara. Dou fé. Pois bem, as mesmas declarações constam também, vejam bem, nos outros julgados. Eu tenho que, evidentemente, aí que esta afirmação relativa ao tempo do domicílio do recorrido no endereço deve ser tomada com cautela, sendo certo apenas que os eleitores não residem no endereço informado no requerimento de transferência eleitoral. Em síntese, vejam, diante desse conjunto de elementos, eu estou entendendo que a fatura da energia apresentada, embora seja de rigor documento formalmente idôneo à instrução do requerimento de transferência eleitoral, nas hipóteses concretas, não se mostra substancialmente hábil para o deferimento dos pedidos, tendo em vista a ausência de outros documentos de confirmação e ante o resultado das diligências que determinei e pelas quais se obtiveram aquelas confirmações que eu acabo de fazer a leitura. Nesta linha, digo eu, o artigo 65 da Resolução TSE 21.538/03 mitiga a força probatória das contas de luz, água ou telefone
quando houver fundada dúvida sobre a idoneidade do documento, cabendo ao juiz eleitoral exigir reforço de prova ou determinar a verificação in loco, tal como se procedeu nestes autos, porém sem êxito na comprovação do vínculo com a circunscrição nos 3 processos hora e mesa. Diante disso, é forçoso concluir que não há comprovação, de forma clara e indubitável, do vínculo dos recorridos com o município de Caseiros, que autorizaria a transferência de seu domicílio eleitoral para a localidade. Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou votando por rejeitar a matéria preliminar, as matérias preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença ao efeito de indeferir os pedidos de transferência de domicílio eleitoral de José Milton dos Santos Camargo, Terezinha de Oliveira de Aguiar e Marcelino Barbosa Rodrigues para o município de Caseiros. É o voto, presidente, desses 3 primeiros processos. Muito bem. Os colegas já lançaram votos na rede acompanhando o eminente relator. Consulte se algum colega deseja proceder a alguma manifestação nessa sessão contra esses 3 feitos. Não havendo, vou proclamar o resultado individualmente, 1 a 1. Então, o primeiro é o recurso eleitoral 2585. É o recurso eleitoral 2148, em que o recorrido é José Milton dos Santos Camargo. O recorrente é o PP de Caseiros. Fica assim o resultado. Para este e para o seguinte, então, o 2318, em que recorrida Terezinha de Oliveira Aguiar, e para o 2233, em que recorrido Marcelino Barbosa Rodrigues. O resultado é o mesmo, portanto, vou ler uma só vez para os 3. Por unanimidade, rejeitaram a matéria preliminar e, no mérito, deram provimento ao recurso para reformar a sentença ao efeito de indeferir o pedido de transferência de domicílio eleitoral. É o resultado para os 3. Agora passamos, então, ao que ficou destacado, desembargador. É o 6.025, presidente, 85. É isso. 2585, Denise Gasparim da Rosa, a recorrida. Eu não sei se o doutor Pumes quer fazer algum acréscimo aqui. Obrigado, presidente. Só referir que muda um pouco as circunstâncias de fato, mas a conclusão é a mesma. Muito bem. Então, desembargador Silvio. Bom, eu renovo, então, o relatório ali na introdução para dizer que eu estou afastando a preliminar de nulidade de sentença por indeferimento pedido de produção de prova oral, nas mesmas razões antes já aduzidas. E aqui, novamente, o recorrente sustenta, em síntese, que não existe vínculo que dê suporte à indicação do domicílio eleitoral da requerida em Caseiros, bem como que se trata de orquestração para comprometer a legitimidade do pleito eleitoral. Por sua vez, Denise Gasparim da Rosa, em contestação, narra que, após a ruptura de seus laços conjugais, passou a residir em Caseiros com a família de Josemar Sequim, no endereço informado em seu requerimento de transferência eleitoral, pretendendo, no futuro, buscar emprego e local imóvel para a residência própria. Esclarece que, atualmente, relatou seu relacionamento conubial, tendo retornado a residir com o seu companheiro. Suas alegações encontram-se instruídas com a conta telefônica em seu nome, emitida em abril de 2020, em que consta o endereço Estrada Capela Santanão, sem número, interior Caseiros. No conjunto dos feitos, identifiquei que entre as operações cadastrais impugnadas consta o alistamento do eleitor Cristiano Bordão Flores, o processo anterior, o 06024, o qual declarou o mesmo endereço, qual seja a Rodovia Federal 285,
quilômetro 218, número 7.300, São Luís Interior Caseiros RS, alegando que trabalha e reside na propriedade rural de Josemar Sequim como empregado. Determinadas as diligências complementares, da mesma forma que nos casos anteriores, o gerente da Agência dos Correios de Caseiros prestou as informações que confirmam as evidências de que a eleitora não recebeu a citação por meio de entrega domiciliar, mas que compareceu pessoalmente à unidade dos Correios para a retirada da correspondência, no que tenho como reproduzidas as declarações anteriores, e, de seu turno, o oficial de justiça, após o cumprimento da verificação no endereço informado, lançou certidão nos seguintes termos, que eu vou ler, porque aqui difere, evidentemente, dos demais. Diz o oficial: certifico que, com observância das formalidades legais, empreguei as diligências necessárias para cumprimento desse mandato, contudo, não localizei Denise Gasparim Rosa. No município de Caseiros, foi informado de que não existe, aspas, Estrada São Luís. O que existe é Capela São Luís, comunidade do interior do município. Continua o oficial. Colhi informações com moradores dessa localidade, inclusive agentes de saúde que trabalham na região. Porém, todos disseram desconhecer Denise. Friso que nas residências do interior não existe uma sequência numérica e pouquíssimas casas ostentam numeração. De qualquer forma, continua o oficial, as pessoas com quem conversei não souberam dizer se Denise reside ou não no local, pois não a conhecem, dou fé. Portanto, entendo que a fatura telefônica apresentada, embora seja, de rigor, documento formalmente idôneo, vejam, a instrução do requerimento de transferência eleitoral, na hipótese concreta, não se mostra substancialmente hábil para o deferimento do pedido em tela, tendo em vista a ausência de outros documentos de confirmação e o resultado da diligência realizada. Diante disso, também estou concluindo de que não há comprovação, de forma clara e indubitável, do vínculo da recorrida com o município de Caseiros, apto, suficiente, a autorizar a transferência do seu domicílio eleitoral para a localidade. Por isto, meu voto vai no sentido de rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença ao efeito de indeferir o pedido de transferência de domicílio eleitoral de Denise Gasparim da Rosa para o município de Caseiros. É o voto, presidente. Muito obrigado. Como nos anteriores, todos aqui estão de acordo com o que proclamo o resultado do 2585. Por unanimidade, rejeitaram a matéria preliminar e, no mérito, deram provimento ao recurso para reformar a sentença ao efeito de indeferir o pedido de transferência de domicílio eleitoral. Mas há outros recursos ainda, né? Sobre... Muito poucos, me parece que ainda tem, presidente. Não eram 16? Eram 16, agora não sei lhe informar. Eu acho que eu estou terminando. Vou pedir ajuda para o doutor Esgarbosa. Ainda tem mais algum, doutor Esgarbosa, pendente? Não, é os primeiros esse, excelência. Os outros é semana que vem que está pautado. Começamos hoje com esses 4 primeiros, né? Tá certo. Então tem mais 12 a semana que vem. O doutor Esgarbosa vai nos dar o prazer da sua presença e transmitir para a Lagoa Vermelha um grande abraço. Eu tive a honra de inaugurar o Foro de Lagoa Vermelha, o novo foro, com o de Badoléu Lima, que foi quem fez a saudação. Justamente. Lá de Lagoa Vermelha. Presidente, permite? Inicialmente, eu quero saudar.
Uma referência especial, doutor Garbosa, é o seu colega, doutor Vitor Hugo Morar, faz um trabalho de excelência em Lagoa Vermelha. Obrigado, Excelência. Eu gostaria de saudar a Corte e agradecer a atenção que foi me dispensada, principalmente nesse assunto, nesse processo. Eu lembro que na outra sessão houve a Corte discutiu com preocupação esse acréscimo de mais de 400 eleitores entre a penúltima e a última eleição, e até um questionamento gostaria de fazer, eu não sei se com base nesses votos, na outra ocasião foi dito que ia ser agregado na corregedoria, não sei, para ser avaliado que conduta ia ser tomada, né? Então, a partir desses resultados, eu indago, não sei, o desembargador Silva, como relator, ou o presidente, se isso seria prosseguido. E, para fechar a minha manifestação, reforçando o que o desembargador Francisco falou, gostaria também de parabenizar, eu aqui um advogado aqui no interior, mas a atitude da Corte com relação ao castelo lá de Assis Brasil, que eu fiquei orgulhoso da Corte ter tomado essa posição e parabenizo na pessoa do desembargador, do presidente Armínio, que eu interpreto como uma conduta exemplar. Muito bem. Sobre esse tema, doutor Garbosa, eu creio que o desembargador Mendes é o corregedor e saberá tomar as providências que se impõem. Talvez aguardar os demais julgamentos, enfim, mas, evidentemente, aí está o nosso corregedor para tomar as providências que tenham que ser tomadas a esse respeito. Não é? Tá bem. E transmito um abraço ao seu irmão, onde é que está ele? Está em Porto Alegre já? Estou trabalhando na parte administrativa, na assessoria ali institucional do Ministério Público. E tem um outro irmão vereador que eu lembrei desse projeto de lei, a condicionalidade era complicada ali daquele projeto de lei, eu lembro da ciclovia. Mas o desembargador mesmo votou comigo, graças a Deus, por isso que temos essas ciclovias aí, senão não tínhamos nada, mas a condicionalidade era complicada, né? Foi um voto de avanço social, né? Um grande abraço, qualquer dia vamos ver se vamos lá à Lagoa Vermelha, que me surpreendeu, eu sempre imaginava que churrasco era em Bagé, ou por aí, o desembargador Léo me dizia, não, olha, Lagoa Vermelha é o melhor churrasco do Brasil, olha aí. E é verdade, testemunho isso. Não, mas aguardamos Vossas Excelências aqui com prazer. Agora, ganhamos o título de capital do churrasco aí, né? Então, temos um elemento jurídico também para reforçar o nosso sabor. O CTG Alexandre Pato, né? Isso. Isso mesmo, Excelência. Isso. Mas Bagé, Santana, esse título foi assim? E Dom Pedrito? Mas para aí. Esse título está sequestraram o título, presidente. Hein, doutor Garbosa? Presidente, não, mas na verdade nós levamos duas denominações, capital do churrasco agora e também da amizade. Então, temos a maior satisfação de compartilhar lá com Dom Pedrito e com os outros municípios igualmente. Muito obrigado. Muito bem. Tá bom. Então, colegas, terminamos as preferências. Eu só tenho anotado as divergências no 10 e 11. E vamos seguir, então, aquele nosso critério, né, de julgamento. O seguinte é do desembargador Mendes, de Santo Anjo, uma exceção especial. Presidente. Sim? Não, eu digo, nesse processo, o senhor já está abrindo? Já está abrindo. Eu acho que é o número 7, né? É o 6 da pauta agora, é o 15672. Jacques Gonçalves Barbosa, presidente do juiz eleitoral, isso. Desse aí, presidente, eu estou, com base no regimento interno do tribunal, inclusive da própria legislação do Código de Processo Civil, tendo em conta o regramento pertinente, indeferir o pedido liminar, tecendo as seguintes considerações. Na hipótese, considerando a manifestação da juíza eleitoral, que informa o fim do período de designação para exercício da jurisdição eleitoral, apurei que a excepta encerrará seu biênio
na 45ª Zona Eleitoral, em 9 de setembro de 2021, e que se encontra em tramitação o procedimento de designação do novo juiz eleitoral. E tem lá o número do SEI com 2 candidatos habilitados. Este fato, aliado à circunstância da abertura de prazo de vista de documentos juntados na réplica e previsão de posterior apreciação dos requerimentos de prova, ou melhor, dos requerimentos de produção de prova, ID 4413-383, demonstra a inexistência de probabilidade de julgamento mérito da ação pela juíza supostamente suspeita, considerando o atual estágio da instrução processual e a proximidade do encerramento do período de sua designação para a jurisdição eleitoral. Como bem mencionado na decisão supra, as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo não precluem e podem, inclusive, ser revistas no decorrer do processo, de forma que fica afastado qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a magistrada se afastará naturalmente da jurisdição em 9 de setembro de 2021. Assim sendo, indefiro o pedido liminar e recebo o incidente sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Bom, pois bem, na sessão realizada em 26 de 8 de 2021, tendo em vista o encerramento do biênio da doutora Marta Martins Moreira, este colegiado acolheu à unanimidade o nome do Dr. Márcio Roberto Miller para exercer a titularidade da jurisdição da 45ª Zona Eleitoral, a partir de 10 de setembro. Processo SEI tal sobre minha relatoria. Ainda na consulta pública ao processo originário, verifiquei que a ESEPTA proferiu o despacho em 9 de 2021, mencionando o encerramento da designação e relatando, abre aspas, não havendo tempo hábil para análise e instrução do feito, a indicar que o julgamento de mérito da ação deverá ser realizado pelo novo juiz eleitoral da zona. Destaco que, como as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo originário não precluem, os recipientes podem buscar sua revisão no decorrer da instrução, pelo magistrado que passou a exercer a jurisdição da 45ª Zona Eleitoral. Ou seja, existindo vício em qualquer ato praticado pela magistrada, durante a instrução do processo, o magistrado que lhe sucedeu deverá repeti-lo, nos termos do artigo 282 do CPC, inexistindo qualquer prejuízo às partes. Assim, diante desse contexto, julgo injustificável adentrar no mérito para avaliar a existência ou não de nulidade. E aí trago decisões do tribunal aqui da desembargadora Ana Beatriz Iser, um caso praticamente idêntico, né, do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, do desembargador Alexandre Bussoi Moreira e do desembargador Giovanni Conte. Então, eu encaminho, né, que acho que fica prejudicado a exceção de suspeição em razão da perda do objeto, sendo o caso de extinção sem julgamento mérito. E depois, então, vencido nessa preliminar, eu estou adentrando ao mérito. E aí sim encaminhando o voto pela improcedência da exceção de suspeição. Então, é o que estaria encaminhando. Muito bem. Eu acho que nós deveríamos votar na... Vamos votar a questão da extinção. Todos estão de acordo na extinção da exceção? Então, com a concordância de todos, proclamo o resultado, então. Modo unânime, julgaram prejudicada a exceção de suspeição em razão da perda de objeto, nos termos do inciso 4º, artigo 485
Código de Processo Civil. É o resultado. O seguinte, desembargador Mendes, o recurso de prestação de contas 26577, Pedro Lucchini, o recorrente proveniente de Júlio de Castilhos. Eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Pedro Lucchini, relativas ao pleito de 2020. Todos de acordo, proclamo o resultado. Deram provimento para aprovar com ressalvas as contas unânime. O seguinte, desembargador Mendes, vem de Pelotas. Francisca Cavalheiro Legório, recorrente. É o 38788. Desculpe. Voto pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Francisca Cavalheiro Legório, relativas ao pleito de 2020, mantendo a determinação de recolhimento, valor de R$ 500 ao Tesouro Nacional. Com a concordância de todos, é esse o resultado. O seguinte vem de Tapejara, desembargador Mendes, 43269, Alexandre Boriri Loss, o recorrente. Também o voto pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Alex Sandri Boriri Loss, relativas ao pleito de 2020, mantendo a determinação do recolhimento da quantia de R$ 87,27 ao Tesouro Nacional. Bem, com os votos já lançados por todos, acompanhantes do relator, é exatamente esse o resultado que proclamo. Agora, o 10º da pauta, o 420.05, de Igrejinha, Juliano Rodrigues Tormes, o recorrente. Tem aqui divergência que foi passada com o parecer ministerial. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renova saudações a vossas excelências. Neste caso, a sentença desaprovou as contas do recorrente em virtude da utilização de recursos próprios na campanha em valor incompatível com o patrimônio declarado no registro de candidatura, caracterizando o recurso de origem não identificada e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 1.600 e da existência de notas fiscais não declaradas emitidas pelo fornecedor, Facebook, no montante de R$ 774, cujo adimplemento se deu com recursos que não transitaram pela conta de campanha. O recorrente, no mérito, busca a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, alegando que os valores aportados na campanha são oriundos de recursos próprios, frutos de sua atividade laborativa, e que as despesas realizadas com o fornecedor Facebook no valor de R$ 374,400 foram pagas por seu eleitor Gabriel Boniati, salientando que, por equívoco, as notas fiscais foram emitidas contra o CNPJ da campanha e não em nome do referido eleitor doador. Eu vou começar pela segunda irregularidade, que é essa do Facebook. A justificativa posterior apresentada pelo prestador para sanar a omissão inicial, no sentido de que as despesas referidas foram pagas pelo eleitor Gabriel Boniati, conforme declaração firmada pelo próprio eleitor, com firma reconhecida, não merece acolhida, conforme bem destacado na sentença, uma vez que sequer houve apresentação de prestação de contas retificadora, mesmo o candidato tendo se manifestado em 2 ocasiões distintas. E a nota fiscal teria que ter sido emitida em nome do eleitor, conforme determina o artigo 43, parágrafo 1º da Resolução 23.607 de 2019. Assim, as despesas relativas a essas notas fiscais foram pagas com valores não individualizados nos registros financeiros da campanha, configurando recurso de origem não identificada, e o parecer do Ministério Público é pela manutenção dessa irregularidade. Quanto à primeira irregularidade, o recorrente afirma que detém capacidade econômica para a doação de recursos financeiros à sua candidatura, pois trabalha informalmente na empresa de seu pai, Mercados Avenida Rede Forte, conforme comprova a declaração de renda trazida com o recurso, atestando que recebe mensalmente o valor de R$ 3.000. Essa declaração configura documento unilateral, que não vem acompanhado por nenhum elemento de prova, ou seja, o prestador não apresentou o recibo de pagamento de salário, carnê-leão do imposto de renda, extrato bancário, entre outros, nem arrolou uma única testemunha para comprovar a sua atividade laborativa junto ao estabelecimento comercial do seu genitor. Então, nós estamos nos manifestando pela desconsideração desse documento e pela não comprovação dessa despesa. Entretanto, esse tribunal já vem decidindo no sentido de que a situação patrimonial do candidato indicada no momento do registro da candidatura não se confunde com a sua capacidade financeira e tem usado como fundamento a estimativa do limite de doação eleitoral por pessoas físicas equivalente a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao do pleito,
que deve ser realizada com base no teto de isenção previsto para o exercício financeiro do ano da eleição, quando se tratar de contribuinte dispensado da apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Nesse sentido, referimos aqui o recurso eleitoral 0600-21.730, o relator, o eminente desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, julgado em 15 de 6 de 2021. E, nesse sentido, então, eu estou retificando o parecer, considerando que essa irregularidade está abaixo dos 10% do limite de isenção do imposto de renda, para aprovar as contas com ressalvas, considerando que a irregularidade que resta, que é das contas do Facebook, é menor do que R$ 1.064. Muito bem. Desembargador Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações anteriores feitas nessa sessão, efetivamente o voto é encaminhado no sentido de reconhecer como RONI aquele valor de R$ 774, porque efetivamente não se tem segurança na origem. O parecer retificado agora acaba indo ao encontro do voto, porém o fundamento do voto não é exatamente a questão do valor, é que o candidato declarou, e quando ele fez a declaração de ausência de patrimônio no requerimento de registro de candidatura, aí assim haveria irregularidade, porque ele alega depois que utilizou recursos próprios. Mas verificando no RCANT, que é o registro de candidato, ele declarou exercer uma atividade remunerada de gerente no mercado. E o entendimento da Corte tem sido, e também precedentes do Tribunal Superior, de que as declarações do RCANT são declaratórias no sentido de que dispensariam a comprovação efetiva naquele momento. Então, o voto é no sentido de afastar a questão referente aos R$ 1.600, mas determinar, porque permanece a falha, o recebimento de recurso não identificado de R$ 774. É nesse sentido o voto. E todos estão de acordo com o eminente relator. Pergunta ao doutor Pumes se quer que se consiga mentir a retificação do parecer? Sim, excelência. Então o doutor Rogério vai providenciar nessa averbação a nossa tira, né? E o resultado é aquele do proposto pelo eminente relator, com provimento parcial, aprovado as contas com ressalvas e reduzido para R$ 774 o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. O seguinte desembargador Fischmann é o 306,84, de Santo Antônio da Patrulha, Valtair Coelho de Andrade. O recorrente também, aqui eu tenho anotado a divergência com o parecer ministerial. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, nesse caso, as contas foram desaprovadas e foi determinado o recolhimento de R$ 2.865 ao Tesouro Nacional em virtude do recebimento de doações em valores superiores a R$ 1.064,10 por meio de depósitos bancários, com violação ao disposto no artigo 21, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.607, que exige a transferência eletrônica ou utilização de cheque cruzado e nominal. O recorrente alega que se trata de recursos próprios e que, por mero erro formal, foram depositados fora das hipóteses legais. Assevera que somente devem ser considerados irregulares os valores que excederam a R$ 1.064,10. Entendemos que, nesse ponto, não merece reforma a sentença, pois o prestador utilizou o recurso recebido de forma indevida, uma vez que não observou o regramento que exige a transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal no caso de doações superiores a R$ 1.064,10, caracterizando-se os recursos como de origem não identificada. O fato de terem sido feitos depósitos no mesmo dia em valor inferior a R$ 1.064,10 por parte de um mesmo doador, mas que somados ultrapassam a aludida quantia, não afasta o ilícito nos termos do artigo 21, parágrafo 2º da Resolução 23.607. E pode, inclusive, como temos reiteradamente falado, indicar tentativa de burla à vedação. Consoante a jurisprudência dessa Corte para as eleições de 2016, também convém ressaltar que, tanto para determinar o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, quanto para verificar o percentual da regularidade, caracterizando-se como recurso de origem não identificada, deve ser considerado o valor integral dos depósitos, e não apenas o que excede o limite de R$ 1.064,10. Entretanto, a sentença considerou a irregularidade dos depósitos além do limite, fora das hipóteses previstas na legislação, e também considerou a extrapolação do limite de autofinanciamento. A sentença não chega a referir expressamente que se trata de recurso de origem não identificada,
e sequer o parecer conclusivo refere, mas isso está, salvo engano, no parecer preliminar. Tá bem, os depositantes, os depósitos todos constam com o CPF do próprio candidato. Então, se trataria de autofinanciamento, e o juiz considerou também que houve extrapolação aqui e deixou de aplicar a multa para que não incorresse em bis in idem. No que diz respeito, então, tratando-se de Rony, eu vou retificar parcialmente o parecer também, para afastar a irregularidade da extrapolação, porque se trata de recurso de origem não identificada, entendemos que não deve ser entendido como recurso de autofinanciamento do candidato. Então, vou retificar parcialmente o parecer, para que seja provido parcialmente o recurso, também afastando essa irregularidade, entretanto, sem alteração das consequências da decisão, uma vez que o caso de aprovação não é o caso de aprovação das contas com ressalvas, pois a regularidade representa 44,33% dos recursos declarados como recebidos, percentual superior aos 10% utilizado para aprovação com ressalvas na jurisprudência dessa Corte. E, finalmente, temos os recursos sido utilizados na campanha, entendemos correta a sentença ao determinar o recolhimento da quantia equivalente ao Tesouro Nacional. Então, com essa pequena retificação, senhor presidente, é a manifestação do Ministério Público. Deputado Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações, eu já fico mais tranquilo, porque eu estava achando muita divergência com o doutor Pumes, não é muito agradável. Mas essa retificação fez desaparecer a divergência. O voto é exatamente nesse sentido, para dar parcial provimento ao recurso, mantida a desaprovação e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. E com a concordância de todos, este é o resultado. Também aqui vamos acrescentar na tira, doutor Rogério, a retificação oral do parecer. O 12º pauta, desembargador Fischmann, é o 05237 de São Jerônimo. Alain Ferreira Menezes é o recorrente. Aqui o voto, senhor presidente, é pelo desprovimento do recurso para manter a sentença que determinou o recolhimento de 4 mil ao Tesouro Nacional e remessa de cópia ao Ministério Público Eleitoral. Houve recurso de origem não identificada do valor de R$1.000 depositados no mesmo dia, 9 de novembro de 2020. Desse modo, então, fica caracterizado como Rony e com remessa ao Ministério Público. O voto é nesse sentido, negando provimento ao recurso. Sim, todos de acordo, negaram provimento unânime com remessa de peças ao Ministério Público. Agora passamos aos feitos de relatoria do desembargador Butelli. O recurso final 450-68, sempre em prestação de contas, Altir José Ferro é o recorrente, vem de Nova Prata. Desembargador Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os integrantes da Corte, saudação ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, Dr. Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores do TRE Gaúcho. Uma saudação também muito especial à nossa assistência. Aqui, senhor presidente, constam 5 irregularidades em formas de pagamento que totalizam o valor de R$ 5.050. E o candidato referiu que houve desídia de parte do profissional de contabilidade contratado. Entendeu que tal falha não comprometeria a confiabilidade das contas, reputou a inexistência de qualquer má-fé, dizendo que as falhas são formais. No entanto, houve constatação de divergências entre os dados dos pagamentos com os dados declarados nas prestações de conta em relação aos fornecedores. Não foi possível superar essas irregularidades, de forma que eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Altir José Ferro para manter a sentença em sua integralidade. Este é o voto, senhor presidente. Todos de acordo, e o resultado é exatamente nos termos do voto do eminente relator. O seguinte, desembargador Butelli, 28483, também sem prestação de contas, Disseu da Silva Ribeiro, é o recorrente de Júlio de Castilhos. Aqui, inicialmente, as irregularidades eram da ordem de R$ 1.012, consistente em problemas nos pagamentos de 2 fornecedores. Ficou devidamente esclarecido que aquela questão envolvendo os pagamentos de serviços contábeis com a Essent Jus e um contador contratado terceirizado, Dilson Dávila Alberto. Acho que na sessão de ontem, me parece que houve um caso envolvendo essa mesma empresa e o mesmo prestador.
né, devidamente esclarecido com o contrato de prestação de serviços, mais a documentação apostada, o cheque nominal para pagamento e o boleto bancário respectivo, remanesceu apenas a irregularidade da ordem de R$ 190 para pagamento de uma prestadora, Ana Cláudia Silveira Aires. O valor considerado ínfimo não foi pago com cheque cruzado e não foi possível rastrear o recurso. De forma que estou encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Vilceu da Silva Ribeiro para aprovar com ressalvas as contas relativas ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 2º da Resolução TSE 23.607 de 19. Este é o voto, senhor presidente. Bem, também aqui todos estão acompanhando o eminente relator e o resultado é exatamente aquele descrito pelo relator ao final do seu voto. Provimento para aprovar com ressalva as contas. Seguinte, Madame Butelli, sempre aqui é a prestação de contas da nossa sentada de hoje. 18772 de São José dos Ausentes, Fernando Sebastião Nax Vieira, o recorrente. Senhor presidente, aqui são duas irregularidades de valor módico também, uma de R$ 250 e outra de R$ 750 em formas de pagamento. A primeira diz respeito à emissão de cheque nominal, porém não cruzado, já bastante conhecido, porém, mediante consulta ao sistema Divulga-Can de Contas, não foi possível a verificação do real destinatário dessa quantia. E com relação à segunda irregularidade, houve um erro de digitação com relação ao local de prestação de serviço. A contratada deveria prestar serviço em São José dos Ausentes, porém constou no contrato, provavelmente por ser cópia fornecida pelo próprio partido, a cidade de Vacaria. Devidamente esclarecida a questão, trabalhou efetivamente na campanha do prestador de contas em São José dos Ausentes, de forma que, afastada, então, essa irregularidade, perdura apenas aquela de valor ínfimo, R$ 250, aplicação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que estou encaminhando o voto pelo parcial provimento do recurso interposto por Fernando Sebastião Nax Vieira para aprovar com ressalvas as suas contas relativas ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 2º, da Resolução 23.607 de 19, mantendo-se a determinação do recolhimento de R$ 250 ao Tesouro Nacional nos termos da fundamentação. Este é o voto, senhor presidente. E esse é o resultado unânime. O seguinte, agora passamos à relatoria do vereador Oyama, 50478, de Capão Bonito do Sul, Jonem Meribe, o recorrente. Vereador Oyama. Senhor presidente, minha saudação e a todos os integrantes dessa sessão, em especial saudação à nossa audiência. As contas de Jonem Meribe foram desaprovadas em face da utilização de recurso de origem não identificada, da quantia de R$ 100, sem comprovação com nota fiscal. E eu aponto aqui que não foi sanada a irregularidade, só que não é o caso de desaprovação, eu estou aprovando com ressalvas em função do baixo valor, que é R$ 100. Então, o voto é pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação de recolhimento de R$ 100 ao Tesouro Nacional. E é esse o resultado unânime. Seguinte, vereador Oyama, 850-25, Graciela Siqueleiro, recorrente, ou Siqueleiro, mas Siqueleiro, de Taquarussu do Sul. Nesse caso, senhor presidente, as contas foram desaprovadas porque a recorrente Graciela repassou verbas do FEFC para os candidatos para candidatos masculinos ao cargo de vereador no valor de R$ 405,897,55 a Celso Arlindo Giese. Eu aponto que isso configura a irregularidade, não foi sanada e que é uma falha de natureza grave, equivalente a 31,6% do total das receitas declaradas, superior aos parâmetros de R$ 1.064, e o voto é por negar provimento ao recurso. E é o resultado, né? Negar provimento unânime. O seguinte, vereador Oyama, vem de Torres, 78387, Marcos Paulo Classen é o recorrente.
São 3 as irregularidades, senhor presidente, que desaprovaram as contas de Marcos Paulo Classe. Uma delas está sanada, que é relativa aos extratos da prestação de contas, né? As outras são relativas a cheque nominal não cruzado, sacado na boca do caixa. E a outra, a irregularidade, é uma doação por parte de pessoa jurídica. A irregularidade representa 42 e é superior aos parâmetros para aprovação com ressalvas, né? Eu mantenho a desaprovação das contas e reduzo o recolhimento à quantia de 2.380. Todos já se manifestaram acompanhando o eminente relator e o resultado é exatamente, o dispositivo é exatamente aquele narrado pelo eminente relator. Seguinte desembargador Oyema, 69157, de Getúlio Vargas, Vera Lúcia Rosa, a recorrente. As contas da dona Vera Lúcia Rosa foram desaprovadas porque houve um depósito de R$200 que não constava o CPF do doador, mas ela logrou comprovar o depósito trazendo o comprovante de depósito bancário, de modo que eu dou provimento ao recurso para aprovar as contas e afastar a ordem de recolhimento de R$200. Todos de acordo, o resultado é exatamente o dispositivo referido pelo eminente relator. Passamos agora aos feitos de relatoria do desembargador Orvalli. O recurso tema propaganda política, propaganda eleitoral, o 39361, de Rosário do Sul, Movimento Democrático Brasileiro, o MDB de Rosário do Sul, o recorrente, e o recorrido coligação Um Novo Olhar. Desembargador Orvalli. Senhor presidente, inicialmente saúdo Vossa Excelência e todas as autoridades que estão presentes nessa sala virtual já mencionadas. Aqui a questão é muito simples, é um recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de anulação de certificação de trânsito em julgado de sentença, com reabertura do prazo. As partes alegam que a intimação é nula, porque deveria ter sido feita pelo mural eletrônico, foi feito pelo PJE. E, efetivamente, eu verifico que a intimação da sentença se deu no período em que as intimações deveriam ser expedidas por meio do mural eletrônico. Então, como não houve essa observância, o meu voto é no sentido de dar provimento do recurso para fim de reconhecer a nulidade da intimação e, por via de consequência da certidão de trânsito em julgado, devendo ser reaberto o prazo recursal aos recorrentes. Todos de acordo, é o resultado, o dispositivo narrado pelo eminente desembargador Orvalli. O seguinte, desembargador Orvalli, 46562, Rio dos Índios, Juliano Malacarne, o recorrente. É o 46562. É recurso contra a sentença que desaprovou prestação de contas em virtude de omissão de gasto eleitoral de R$50. Então, estou dando voto pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas e manter a determinação de recolhimento ao valor de R$50 ao Tesouro Nacional. E é o resultado unânime. O seguinte, desembargador Orvalli, 67729, voltamos às prestações de contas, João Francisco Coimbra, parente, de Erechim. Aqui se trata de recurso contra a sentença que desaprovou prestação de contas, em função de ter sido constatada a existência de nota fiscal válida emitida em favor do prestador, não registrada na prestação de contas no valor de R$600, emitida pela empresa 3B Impressão Digital Eireli ME. Se verifica através da instrução que o prestador trouxe aos autos a comprovação de que efetivamente cancelou a nota que gerou a desaprovação das contas, emitida em duplicidade. Por esta razão, o voto vai no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar as contas com ressalvas de João Francisco Coimbra, parente, afastando a determinação de recolhimento de R$600 ao Tesouro Nacional. Todos já votaram acompanhando o eminente relator e o resultado é aquele proposto pelo eminente relator. E, derradeiramente, o recurso em prestação de contas 34669, Moisés Luiz de Abreu, o recorrente, de Uria Negra. Desembargador Orvalli.
Aqui é recurso contra a sentença que desaprovou contas, em virtude da ausência de comprovação da aplicação de recursos do FEFC na contratação de pessoas físicas, no valor de R$ 2.156,69. O prestador admite que utilizou os recursos do FEFC para serviços de cabo eleitoral, sem, todavia, ter cumprido os requisitos do artigo 35, parágrafo 12 da Resolução 23.607. Como há uma norma expressa aqui, no sentido de que os gastos devem ser perfeitamente identificáveis, o valor absoluto é superior ao parâmetro utilizado nesse tribunal para aprovar as contas com ressalvas, e me confira, então, voto pelo desprovimento do recurso. E todos estão de acordo com o eminente relator, e então o resultado é negar um provimento ao recurso. Com isso, encerramos a nossa pauta. A próxima sessão será dia 28 de outubro, às 14 horas. Eu faço um registro que, ainda em novembro, faremos as sessões telepresenciais, aquela questão de a audiência que temos tido e adaptação. Mas, evidentemente, que a derradeira sessão do desembargador Silvio faremos presencial, a semelhança do que fizemos com o desembargador Thompson, né? Então, essa sim será presencial com a híbrida, né? Com a semelhança do desembargador Oyama com aquela que fizemos na despedida do desembargador Thompson. Sim, desembargador Silvio. Vestirei a toga para, ao final da sessão, entregá-la. Esse é um dos motivos que vai ser presencial, eu queria dizer. Recuperarmos a toga. Eu queria pedir, Vênia, para fazer um registro, que, evidentemente, o nosso querido desembargador Francisco Mexa, em relação à sua pessoa, já falou por nós, mas eu gostaria de deixar claro que o desembargador eleitoral Gerson Fischmann, que atualmente é o nosso diretor representante dos juristas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, junto ao Conselho Permanente dos Juristas dos Tribunais Eleitorais do Brasil, estará nos representando no começo de dezembro, no congresso que teremos, Dr. Gerson Vitória, né? Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. E lá o Dr. Gerson vai encontrar, a propósito quero cumprimentá-lo pela nomeação dele, do nosso querido colega, né, no cargo que o senhor acaba de nomeá-lo, e lá ele vai encontrar a doutora Cristiane Frota, que é gaúcha, também integrante, ex-jurista do Tribunal do Rio de Janeiro, e também os colegas de São Paulo, que também são muito atuantes. Então, estaremos todos nós, juristas, muito bem representados na pessoa do desembargador Gerson Fischmann, numa posição que seguramente contribuirá no estreitamento da missão que o senhor presidente acaba de nomeá-lo. Então, era este registro que eu ia fazer. Obrigado pelo registro. Isso. O doutor Rogério tem como mostrar o que está atrás dele ali, o quadro ali, doutor Rogério? Isso. Esse são 3 obras. O nome do nosso colega era Gilberto, né, doutor Rogério, do funcionário do TRE? Guilherme, presidente. Guilherme. Infelizmente já falecido, mas nos deixou, era um artista, nos deixou no prédio da Duque, tem 3 obras dele, essa nesse estilo primitivista, tem uma outra obra, já lembrando um pouco o Gaudí, o Miró, que é aquela que fica na antessala ali entre a presidência e a corregedoria, e tem uma terceira que é meio um Volpe, né, das bandeirinhas aí. Era um artista. E nós estamos fazendo, o TRE está fazendo uma campanha entre seus funcionários para despertar aqueles que têm vocação artística. E inclusive, para a apresentação de quadros, de pinturas a óleo, para que possamos colocar, evidentemente, com a concordância dos artistas, dos funcionários artistas ou artistas funcionários, nas nossas dependências. E ontem eu tive a notícia de que há 26 funcionários e 26 quadros a óleo apresentados, e que uma comissão está fazendo, então, a sua seleção.
Então, essa, desembargador Menchel, acho que é uma iniciativa que podemos manter, não é? Para exatamente termos esse prestígio aos nossos funcionários que têm essa vocação. Se estuda fazer também uma com fotografias, né? Para que a gente tenha lá um Bresson, um Cartier, algum fotógrafo dessa expressão perdida, né? E eu brinco lá para o pessoal da comissão que olhem bem os funcionários, vejam se eles não têm nenhum traço parecido, né? Será que não identificam ali algum Van Gogh entre nós, assim, uma identificação visual ou outras, né? Quem sabe, né? Mas então teremos isso, né? Brevemente. É que lá na presidência tinha alguns quadros que eram cedidos pela Júris, e aí a Júris, eu não comento, né? Mas quis vender para o tribunal. E, evidentemente que não, o tribunal não ia comprar esses quadros, e devolvemos então a Júris. E daí a iniciativa de promover esse tipo de participação dos funcionários. E foi muito expressiva, 26 funcionários, 26 quadros a óleo, né? O que mostra que mexeu, né, com os nossos servidores e as vocações artísticas que temos lá entre nós, né? Quem sabe não sai daqui do TRE algum Portinari ou alguma coisa assim, né? Ou alguém nessa dimensão, não é? Aí eu confesso que eu me aposento e vou passar a ser como é o... Marchand. O senhor é protagonista, presidente. O senhor é protagonista. Bom, então isso, né? A próxima sessão, dia 28 de outubro, às 14h. Desejo ao desembargador Menchel um belo evento lá na Corregedoria Nacional, não é? Assim como o desembargador Fischmann do evento em que irá participar. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até quinta que vem. Boa tarde, bom fim de semana.